Oi, pessoal, bom dia. Muita paz a todos. Atrasamos um pouquinho hoje, mas acabou dando certo, tá? Tivemos um probleminha técnico aqui, mas já está resolvido, tá? Espero que estejam nos vendo e ouvindo de forma tranquila aí, para iniciarmos então o nosso estudo, né? Deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui. Prontinho. Vamos lá, pessoal. Estamos na hora, né? Vamos fazer a nossa prece para nos preparar, né? Senhor Jesus, mais uma vez, Mestre querido, estamos juntos, estamos unidos num só pensamento, num só sentimento, numa só energia direcionada a Ti, direcionada aos planos mais altos, para buscarmos o alimento de vida que nós necessitamos, buscarmos as energias que nos harmonizam, que apaziguam nossas emoções, tranquilizam nossa mente, que harmonizam nosso corpo e que tranquilizam e preparam os nossos ambientes para uma vivência mais saudável, mais equilibrada, mais harmoniosa. Obrigado, Senhor, por toda ajuda. Pedimos o amparo da espiritualidade, que aqui está, como sempre, nos ajudando em tudo que é possível. E pedimos em benefício de todos aqueles que sofrem, todos que estão se debatendo em dores, em aflições, em desesperos, angústias e tristezas, que todos que estão aqui ao nosso redor, compartilhando deste momento de oração e de estudo, recebam na matéria e no plano espiritual a radiância da tua luz. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, bom dia. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Nós temos estudo todos os dias às 20 horas, segunda, terça, quinta e sexta, e quarta-feira a gente faz às 9 horas, que é o estudo que nós vamos iniciar agora, tá? Estamos fazendo o estudo do livro Céu Azul, do espírito César Augusto Meleiro, que é um rapaz que viveu na mesma época que nós, né? Nós vivemos numa cidade chamada Rolândia, no Paraná, no norte do Paraná, pertinho de Londrina. E ele faleceu de câncer devido a um câncer no joelho, né? Que se espalhou rapidamente, em poucos meses ele desencarnou. E ele era filho de um casal amigo nosso que participava da casa espírita, né? E ele conta então a transição aí da vida material para a vida espiritual. Ele tinha apenas 19 anos. Então ele conta a vivência junto com os jovens no plano espiritual, os primeiros trabalhos, né, que ele foi executando. Ele começou a trabalhar atendendo jovens recém-desencarnados, né? Até semana passada a gente conversou sobre isso, né? Ele estava participando de um grupo de atendimento de espíritos jovens desencarnados, né? Porque muitos jovens desencarnam em situação traumática, né? Ou drogadição, acidente, suicídio, né? Então, ele conta como é que foi então esse início de trabalho dele nessa cidade espiritual chamada Céu Azul, tá? Então, vamos dar sequência a partir desse ponto, né? A minha mãe que recebeu o livro, a Célia Xavier de Camargo, tem mais de 20 livros já editados, né? Todos psicografados. Hoje em dia ela não trabalha mais devido à saúde, mas tem um trabalho bastante sólido aí, né? Espiritualmente falando. Então vamos lá, capítulo 14, um novo projeto. O tempo passava rápido e as atividades nos absorviam por completo. Perfeitamente adequados às novas condições de vida, agora recebíamos os que chegavam ao mundo maior pelas portas da desencarnação, propiciando-lhes uma melhor aceitação da morte física, né? Que eu trabalho com jovens que nem sempre aceitavam, né?
Então, eles tinham que trabalhar no sentido de facilitar esse processo de adaptação dos recém-desencarnados, né, à vida espiritual. Tarefa que não é muito fácil, mesmo em se tratando de uma região melhor, de uma cidade com boas condições, né, um parque hospitalar, tá? Acalmando-lhes os receios normais pelo inusitado da situação, consolando-os do afastamento dos familiares e procurando alegrar-lhes os dias, como haviam feito conosco, né? Porque o César lembrava que ele recebeu tanta ajuda durante a doença e após a desencarnação, né? Todo o apoio dos espíritos amigos, dos jovens em particular, né? Teve toda a ajuda para se adaptar. Vendo os recém-chegados, lembrávamos-nos de nós mesmos e das dificuldades que havíamos enfrentado, o que nos enchia de carinho e de piedade. Né? Porque é aquela questão, a lembrança da terra, a energia dos familiares, que nem sempre ajuda, porque muitas vezes eles não aceitam também o afastamento, né? A Lucilene, eu era de Arapongas, lembro quando o senhor Alexandre ia na casa espírita, que eu frequentava. Tive a oportunidade de conhecer sua mãe quando foi para fazer palestra. Ah, que legal, Lucilene. Ah, que bom. Então a gente já deve ter se visto por lá, né? É, já fiz palestra em Araponga, já pertinho de Rolândia, né? Colado em Rolândia ali, próximo. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Mas não era fácil. Não era fácil, não. Nem todos aceitavam nossa ajuda e entendiam nossa ação por não ter informações acerca da imortalidade do ser espiritual. A falta de preparo aí realmente é bem difícil, né? Porque a maioria das pessoas que desencarnam não tem o preparo espiritual, né? O preparo religioso, o preparo íntimo para a vida espiritual, né? Então falta muita informação. E a informação, lógico que o sentimento é muito importante, a vibração de cada um, né? Mas é lógico que todos estão lá em céu azul porque tiveram condição de ali estar, né? Tiveram um mínimo de condição vibratória, psíquica. Ô Celso, Celso Pedro está aí assistindo. O Celso Pedro, grande companheiro. O dia de hoje aqui, Celso, é bem para você também aqui, viu? Celso Pedro, amigo aí de sempre aí na Casa Espírita. Eu e ele, a gente era os únicos jovens que participavam da reunião mediúnica lá com os adultos, lá com o pessoal. Né, Celso? Começamos cedo, né? 17, 18 anos, por aí, né? Então o Celso está de prova aí. Celso Pedro mora, dirige uma casa espírita hoje em dia. Tudo bom, Celso? Um abraço, viu? Ele foi testemunha de tudo isso aqui que a gente vai falar hoje. Especificamente hoje, né? Porque vai falar justamente de uma questão mediúnica aí. Tá? Então vamos lá, né? Então nem todos aceitavam a ajuda dos espíritos amigos, né? Porque é, é difícil, né? Para quem não entende, para quem não é lançado de uma hora para outra para a vida espiritual, né? O jovem está cheio de energia, está cheio de vigor, cheio de sonhos, de expectativas, né? Aí de uma hora para outra se vê lançado para a vida espiritual, né? Então vê ceifados os sonhos, as expectativas. Então se a pessoa não tem compreensão de que pode recomeçar uma nova vida cheia de possibilidades no plano espiritual, se a pessoa não entende isso, então ela sente só como uma perda, né? E tem o lado perda, mas tem o lado ganho, que ganha uma vida nova, com possibilidades novas e melhor do que a nossa, né? Então isso é importante a gente lembrar. A vida espiritual é melhor do que a nossa material, né? Então, na verdade,
Se a gente aproveita, a gente pode crescer muito, né? A gente pode desenvolver muito, ser muito feliz, né? Muitos reagiam inconformados por não encontrarem as mesmas condições que haviam deixado na Terra, exigindo comidas variadas, bebidas e até drogas, né? É verdade, né? Porque as pessoas não mudam assim no estalar de dedos, né? As pessoas não mudam. Ô, Alexandre, mas como assim, né? Céu Azul, uma cidade equilibrada, uma cidade boa, né? Como é que eles chegam lá, os jovens chegam lá exigindo bebidas e até drogas, né? Veja bem, nós temos que analisar o seguinte: todos nós temos lado sombra e um lado luz. Muitas vezes nós temos um lado luz muito bom, temos um lado luz, temos bons sentimentos que nos permitem recebermos auxílio numa cidade melhor, numa condição melhor, né? Então não se trata muitas vezes de espíritos super atrasados, espíritos perversos, espíritos vingativos, agressivos, não, né? São pessoas boas, são pessoas, né, com uma índole boa, com um sentimento bom, mas trazem lá ainda da Terra certos traços ainda do lado sombra, né? Mas que não foi suficiente para barrar, né? Não era um problema tão drástico, tão pesado, né? Que barrasse a entrada da pessoa num ambiente melhor. Aliás, muitos até passam um longo período nas regiões umbralinas, mesmo sendo jovens, né? Até receberem auxílio. No caso do César, não houve essa necessidade, pelas condições dele e pela doença que foi devagarzinho preparando ele, né? Mas muitos jovens acabam ficando um determinado período no umbral, até receberem ajuda, né? Então, então é o caso de muitos jovens que chegam também em céu azul e ainda precisam de, né? Precisam de aceitação, precisam de compreender melhor algumas coisas, né? Então eles acabam exigindo coisas, né? Acham que vai ser como na Terra, né, pessoal? Acreditavam-se ainda encarnados, uma vez que sentiam um corpo tão denso quanto antes. Tinham as mesmas necessidades fisiológicas e gozavam da capacidade de pensar. É por isso que a maioria não sabe que desencarnou, porque sente o corpo tão denso quanto na matéria. Para os espíritos desencarnados, né? O perispírito é um corpo real para eles. Para nós seria algo diáfano, né? Algo, né? Imponderável, impalpável, né? Mas para os espíritos é algo sólido, né? É algo real, é algo bem visível e sensível. A gente tem que lembrar que quem sente é o espírito, não é o corpo. A gente perde o corpo, mas continua sentindo dores, né? O Celso que eu digo, né, Celso? Quanto que já sofreu aí com a mediunidade, né? Às vezes se aproximando um espírito com dores, um espírito acidentado, um espírito, né? O médium sente as dores, né? Porque o espírito está sentindo, né? Então quem sente é o espírito, né? E como não há uma mudança drástica, a pessoa não vira uma outra pessoa porque desencarnou, ela continua tendo os mesmos gostos, continua tendo os mesmos desejos, necessidades, fisiológicas inclusive, né? Porque tem um corpo exatamente como era o corpo material, entendeu? Com o tempo, algumas mudanças vão se processando. Com o tempo, logicamente, algumas alterações sensíveis vão acontecendo pelo despojar dos elementos mais materiais, vamos dizer assim. Que a gente leva muitos átomos ainda materiais. Mas com o tempo a gente vai se despojando da matéria e aí muita coisa vai mudando, tá? O Ailton, pena que quando jovem nunca contamos com a possibilidade de uma saída rápida quando leva a sério a fragilidade da existência, né? Quando jovem a gente não, muitas vezes não leva a sério, né? A gente não avalia essa possibilidade com mais seriedade, né? Alguns jovens fazem isso, né? Estudam na casa espírita, né?
mas, mas não é a maioria dos jovens, não, né? A Lei Rosa colocou a evolução não dá saltos, não é verdade, Lei? É, não dá para a gente pensar, né, em termos de mudanças radicais de uma hora para outra, nem na matéria, nem no plano espiritual, né? É preciso tempo, é preciso paciência, né? Não aceitava a ideia da morte do corpo físico, continuando tão alienados como quando deram entrada no hospital. Então, muitos se mantinham ainda naquela ideia de não aceitação, de não compreensão. E vocês sabem, quando a gente não quer aceitar uma coisa, gente, vixe Maria, pode falar, pode provar, pode comprovar. A pessoa, quando ela colocou uma coisa na cabeça, ela não aceita. Principalmente se ela é meio rígida no modo de pensar e de ser, né? Pessoas mais flexíveis já é mais fácil. Mas quando a pessoa é meio rígida, né? Meio inflexível, para tirar uma coisa da cabeça é difícil. Então, aceitar realmente que morreu, que acabou aquela vida material, muitos permaneciam alienados ainda. Não conseguiam aceitar a nova realidade. Alienados porque sempre que a gente hesita ou né, não aceita a realidade que estamos vivendo, nós acabamos nos alienando. Seja na matéria, seja no plano espiritual. A gente vive como uma pessoa que não está bem com a realidade. Isso é alienação, né? Reclamavam atendimento especial das enfermeiras e médicos, irritando-se pela falta dos familiares dos quais estavam separados. Até porque alguns de uma condição financeira melhor, às vezes sente ainda aquela, tem uma certa arrogância, ainda, né, que é um tratamento VIP, né, porque meu pai tem dinheiro, não sei o quê, né? Então acaba exigindo, né, sendo exigentes e achando que vai ser do mesmo jeito que da matéria, né? E não é, né? E exigiam também sentiam a falta, né? Se irritavam pela falta dos familiares, né? Dos quais eles estavam separados, né? Ok? Dessa forma, a convalescença era lenta e difícil, por faltar o componente principal, o desejo de melhorar, aliado à aceitação da nova realidade, né? Então, em alguns casos, a melhoria era difícil, era lenta, era muito lenta, né? Pela falta do desejo de melhorar e a não aceitação da nova realidade, né? Em nossas reuniões tratávamos desse assunto, reconhecendo que em determinados casos avançávamos muito lentamente, né? Então eles faziam reuniões lá de conversas, né? De avaliação, e eles detectavam que havia esse problema, né? Muitos demoravam a avançar, a melhorar, né? É preciso dizer que nessa época trabalhávamos regularmente com um grupo de jovens da Mocidade Espírita Caiba Schutel, com quem tínhamos muita afinidade. Inclusive o Celso Pedro lá, né, que está aqui com a gente aí na live, ele participou com a gente lá durante muitos anos. A gente ia para os encontros de jovens em Curitiba, né? Todos os anos, ou de anos em anos lá, a gente ia para os encontros de jovens, né? Participávamos ativamente. Eu e o Celso, a gente participava das reuniões mediúnicas da casa, da reunião pública, participávamos do do grupo de jovens, das atividades assistenciais. Eu e o Celso já, junto com outros participantes do centro, né? Mas durante um bom tempo era eu e ele ali de mais jovem ali no restante das atividades da casa, né? Na mocidade nós tínhamos mais participantes, né? Nós tínhamos vários outros participantes que nos ajudavam, né? Que frequentavam conosco lá aos domingos de manhã, né? A Mocidade Espírita Caibar Schutel. O grupo crescia a olhos vistos. Participávamos das atividades acompanhando-lhe os estudos e encaminhando os jovens desencarnados que perambulavam pelos arredores. Então, a gente não fazia tanta ideia assim, né? Lógico, nem hoje as atividades que a gente faz, a gente não tem uma dimensão do que está sendo feito espiritualmente.
A gente entende que é um trabalho grande, é uma ajuda grande que é dada, mas a gente não sabe exatamente como está se processando isso. Então aqui a gente vê os espíritos falando do lado deles, a ajuda que eles nos davam lá para o grupo de jovens. Nessa época aqui eu tinha 19 para 20 anos aproximadamente, tá? Tinha, né? Estava para fazer acho que 20 anos. E participava, né, do grupo de jovens, né? Bem ativamente, né? E os espíritos nos ajudavam bastante trazendo novos participantes, né? Inclusive nessa época, alguns amigos do César começaram a aparecer do nada, assim, do nada, né? Alguns amigos, né, que haviam estudado junto com o César começaram a aparecer lá no grupo de jovens, né? E a gente até pensou, puxa, que interessante, né? O César e tal. É, só que nós não tínhamos esse contato mais próximo com o César nessa época. Não tinha saído do céu azul, não tinha nada assim, né? Então César era apenas alguém que sabíamos ligado à casa, mas ele, na verdade, ele devia estar trazendo algumas pessoas que ele gostava, algumas pessoas que ele sabia que estavam precisando, que haviam uma ligação maior com ele e uma certa predisposição a buscar o conhecimento espírita. Então, certamente ele começou a trazer ali algumas pessoas para o grupo de jovens, né? Ok? E pelo que eles falam aqui, muitos jovens desencarnados eram levados às reuniões nossas de estudo dos jovens para que eles pudessem receber ajuda, né? Então eles iam trazendo jovens que estavam pelas redondezas, né, necessitados, eles iam trazendo ali espiritualmente para que pudesse participar do nosso estudo, da convivência nossa dos jovens ali, né, e receberem o benefício, né, que era possível, tá? O Ailton colocou, o interessante é que eles falavam a língua dos jovens, né, que facilitava o entendimento. Veja o linguajar do César. Exatamente, Ailton. Esse fator de identificação é muito importante para o jovem. Tanto que o jovem ele está muito com os grupos, né? Ele participa. Para o jovem é muito importante os grupos, porque ele se identifica com os grupos, né? Com o linguajar, com a vestimenta, com as brincadeiras, né? Então, o jovem, ele tem muito isso, né? Então, é uma coisa importante, né? Também incentivávamos antigos amigos, aí, aquilo que eu falei para vocês, também incentivávamos antigos amigos e conhecidos, ainda encarnados, e nos quais detectávamos necessidades interiores de iluminação e uma certa aceitação dos postulados espíritas, que passavam a frequentar o grupo, né? Que eu falei que os amigos, alguns amigos dele, da época de estudo e tal, né? Começaram a aparecer lá no nosso grupo, né? Por outro lado, a maturidade de alguns membros mais antigos estava a exigir tratamento diferenciado. Ansiavam por alguma coisa diferente, uma ação mais concreta e de sentido prático. Na época, do grupo de jovens, apenas eu e o Celso Pedro que participávamos das reuniões mediúnicas. Os demais jovens, né, os meus irmãos e outros jovens, né, tem um irmão mais velho, que é o irmão mais velho que eu tenho, e uma irmã mais velha também, que é a segunda lá, né? E tem uma irmã mais nova que eu, né, bem mais nova. Então, os meus irmãos mais velhos participavam em alguns momentos, né? Não eram tão ligados assim, mas eram presentes, principalmente o meu irmão, né, o Sérgio. Mora em Juiz de Fora, é professor hoje em dia na faculdade lá no Juiz de Fora, né? Então, a maioria dos participantes do grupo de jovens não tinha a vivência mediúnica, né? Não sabia, não estava acostumado com a vivência mediúnica, não participava, né? E eu e o Celso já fazia alguns anos já que a gente estava participando, né? Uns 2 ou 3 anos mais ou menos que a gente estava participando. Nesse momento,
Nessa época, eu já substituía, por exemplo, meu pai. A minha mãe já tinha alguns livros editados, então ela saía muito para fazer palestras, né? No Brasil todo, o pessoal chamava para conhecê-la para fazer palestras, tal. Então eles iam viajar e eu ficava responsável pelos grupos. Então nessa época eu já substituía a coordenação que o meu pai fazia, que era o dirigente, o doutrinador, né? Eu substituía ele, né? Então eles saíam tranquilos que eu já estava acostumado a conduzir as reuniões mediúnicas, né? Mas os demais participantes da mocidade não tinham, né? Com exceção do Celso, né? Que está aqui com a gente, o Celso Pedro, que é um médium psicofônico inconsciente, né? Na maioria das vezes, né? Um médium inconsciente de capacidades bem interessantes, assim. Aprendi muito com a mediunidade do Celso, tá? Ele foi uma pessoa que me ajudou muito a desenvolver a capacidade de doutrinação, né? Porque a gente aprende com cada médium, a gente aprende nuances sobre a mediunidade, né? O Celso, com a mediunidade dele, e até com as dificuldades dele, né? Porque o Celso passou bastante dificuldades no começo da mediunidade, né? Então, isso a gente foi um exercício bem importante para a gente. Os espíritos que se comunicavam através dos céus, através da minha mãe também, né? A gente aprendeu bastante com a mediunidade, principalmente de ambos. Mas aí outros médiuns com o tempo surgiram, né? Então, ansiavam por alguma coisa diferente, uma ação mais concreta e de sentido prático. Os demais jovens, porque eles não tinham, porque o espiritismo trata da relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então é muito natural e desejável, o próprio Allan Kardec falou assim, olha, eu estou estruturando o livro dos médiuns porque é muito natural, é uma consequência natural que o espírita queira entrar em contato com o plano espiritual. Então é um livro, o livro dos médiuns, né, que Allan Kardec fala, é justamente para guiar as pessoas nesse caminho. Não é para afastar as pessoas da mediunidade. Acabou se usando muito, né, para afastar as pessoas, para criar dificuldades, mas não. O Allan Kardec, como ele percebeu a importância da mediunidade, a importância dos grupos mediúnicos, ele estruturou o livro dos médiuns para facilitar a vida das pessoas no contato, porque ele queria estimular o contato das pessoas com o plano espiritual e não afastar as pessoas do contato com a mediunidade, né, e com a vida espiritual. Lógico que de uma forma equilibrada, consciente, né, planejada, responsável, né? Tudo isso é extremamente importante, tá? Então os jovens também queriam, né, uma ação assim nesse sentido, né? Começamos a conversar certo dia no abrigo e surgiu uma ideia original. Resolvemos expor nosso pensamento ao instrutor Mateus, que era o mais ligado aos jovens ali, né? O Mateus era o instrutor que mais acompanhava os jovens, né? Um grupo mediúnico formado por jovens, indagou ele, né? Porque já haviam dois grupos mediúnicos na casa espírita, né? Que a gente participava, em Rolândia, que era de quarta-feira e de sexta-feira. Quarta-feira mais desobsessão, sexta-feira mais desenvolvimento mediúnico, embora as duas trabalhavam bastante casos de desobsessão, né? Mas um grupo mediúnico formado por jovens, a ideia era inusitada, né? Porque muitas pessoas não querem grupo mediúnico nem para adultos, né? Quanto mais para jovens, né? O pessoal cria muita dificuldade, né? Fica com uns pensamentos meio difíceis nessa área, né? Então, o grupo mediúnico formado por jovens, né? Sim, atenderia perfeitamente às nossas necessidades e as do grupo encarnado, ponderei, o César, né? Reforçando a sugestão, Marcelo considerou, por sua vez. Veja, Mateus, por falta de afinidade, tem sido difícil encontrar agrupamentos mediúnicos que possam atender adequadamente nossos pacientes. Os nossos pacientes aqui eram os jovens que eles estavam tentando ajudar. Então a gente viu da dificuldade que eles estavam passando, né? Que em alguns casos ia muito devagar, a não aceitação da morte,
essa alienação, né? Essa resistência. Então, eles estavam tendo dificuldade de, de, de tratar esses pacientes nos grupos normais, formados por adultos, por idosos, por pessoas, né, mais experientes, mais antigas, né, no movimento espírita e tal. Eles estavam sentindo dificuldades de tratar por falta de afinidade, por falta de sintonia com esses grupos. O que é natural, né? Dá para a gente entender sem grandes dificuldades, né? Nessa linha de raciocínio. Vocês entendem, pessoal? Então, eles estavam propondo a formação de um grupo mediúnico de jovens, né? De outra parte, os nossos jovens espíritas encarnados estão maduros para um trabalho desse jaez. Tem tido a parte teórica, mas falta-lhes a vivência mediúnica, né? Aí, no caso, os demais jovens, porque eu e o Celso já estávamos bem integrados com a casa toda, com todas as atividades, né? Mas os demais jovens realmente careciam mais dessa vivência mediúnica, né? E a gente também precisava ampliar horizontes, né? Tanto eu quanto o Celso, né? E os demais. Sheila deu a sua contribuição exclamando com expressão de enlevo: que excelente oportunidade para nos relacionarmos mais diretamente com eles, né? Porque nós devíamos ter o contato ali nas reuniões da Mocidade Espírita, aos domingos, mas havia um certo distanciamento, porque nós não sabíamos, nós não conhecíamos a Sheila, o Eduardo, o César, Marcelo, Betão, Maneco Siqueira, nós não conhecemos, né? O César a gente conhecia, né? Mas nós não tínhamos esse contato, né? Nós não tínhamos esse contato mais próximo com os jovens. E nas reuniões nas demais reuniões da Casa Espírita, né, reuniões mediúnicas, era um pouco diferente, porque eram grupos bem maduros, né? Com pessoas já de uma idade mais avançada, né? O contato com a espiritualidade era um contato também um pouco mais formal. Tinha comunicações de crianças que ajudavam na vibração após uma comunicação difícil, por exemplo. Mas não tinha uma proximidade tão grande, era diferente, né? Era diferente. Depois vocês vão entender melhor conforme a história for andando, né? Então a Sheila achou excelente a ideia, né? Olhei-a com carinho, sorrindo agradecido. Sheila sempre tinha o condão de sintetizar nossos pensamentos de maneira perfeita, sendo a porta-voz do grupo, né? Ela era quietinha, suave e tal, mas muito inteligente, muito perspicaz e muito precisa, né, naquilo que ela falava, né? O instrutor também sorriu, concordando. A ideia é fascinante e inovadora. Vocês têm toda a razão. Resolveria ao mesmo tempo o nosso problema e o deles. E os espíritos, amigos, eles não são tão pé no freio quanto nós somos aqui na matéria. Por incrível que pareça, né? O próprio Allan Kardec, que muitas pessoas usam Allan Kardec como sinônimo de medo de tudo, né? Sinônimo assim de não, prudência, prudência, cuidado, tudo, né? Allan Kardec, ele foi um entusiasta da mediunidade. Allan Kardec foi muito corajoso. Ele, inclusive, trabalhou com adolescentes. A codificação ela foi feita com a ajuda de médiuns adolescentes. Numa época totalmente difícil, em função da influência grande ainda da igreja, né? Que tudo tinha que ter permissão ainda da igreja, e havia uma ligação igreja-estado ainda muito forte, né? Então Allan Kardec foi super corajoso, adentrando no contato com o mundo espiritual, usando pessoas, né? Que surgiram com mediunidade, né? Mas que não tinham curso de mediunidade, não tinha curso disso, curso daquilo. Hoje a gente cria um monte de embaraços, a gente cria um monte de formalidades,
né? Que na época de Kardec não tinha. Ah, Alexandre, mas ele estruturou os estudos, né? Tá, ele estruturou os estudos para facilitar a aproximação das pessoas, para busca, para o entendimento, e não para o afastamento. Entendeu? Então, Kardec, ele é sinônimo de arrojo. E a gente usa totalmente do lado contrário. Né? Allan Kardec é sinônimo de coragem, de arrojo, de iniciativa. Entendeu? Hoje a pessoa fica o tempo todo com medo de errar, com medo disso, com medo daquilo, com medo de não sei o quê. Né? Eu, no meu modo de ver, totalmente o inverso do que foi o trabalho do Kardec. E eu admiro, e desde 9 anos de idade que eu estudo o Livro dos Espíritos, no grupo de jovens lá, porque não tinha evangelização. Então era só a mocidade que tinha no começo, depois a gente foi estruturando. Então, com 9 anos de idade, eu já estava estudando o Livro dos Espíritos. Estava estudando o Evangelho e as outras obras, né? Ale Rosa, se Kardec fizesse hoje o que fez, ele seria banido do Espiritismo. Por espíritos, por espíritas, né? Exatamente, é isso que eu tô dizendo, Ale Rosa, é exatamente isso. Se o Allan Kardec fosse fazer o trabalho que ele fez hoje, vixe, Maria, ele ia ser escorraçado. Você tá doido, rapaz? Né? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? E aí, no plano espiritual, eles olham as oportunidades, eles olham as possibilidades luminosas, as possibilidades de crescimento. Eles nos olham, não olham os olhos da insegurança, do medo, de não sei. Eles olham pelos olhos da oportunidade. Oportunidade de divulgar o bem, de proporcionar o bem, a saúde, a melhoria. É isso que eles focam, né? Hoje em dia a gente está muito focado na insegurança, no medo. Eu digo em termos de movimento espírita, tá? Então, o Mateus recebeu bem a ideia é fascinante e inovadora, né? Esse livro, O Céu Azul, ele sofreu muita, ele teve uma boa aceitação, né? Teve uma venda muito grande na época. É, Só que ele sofreu muita resistência. Por isso, justamente, por se tratar de um grupo mediúnico feito por jovens. Muitas pessoas não gostam do Céu Azul por causa disso, entendeu? Muita resistência de federações, de coisa, porque é um ponto fora da curva, né? Então, o pessoal não gosta daquilo que é diferente, daquilo que é tudo assim, quadradinho, tudo, né? Que traz uma certa segurança para as pessoas quando elas veem tudo quadradinho, tudo, né? Tudo igualzinho, né? Elas se sentem seguras, né? Junto com o rebanho, né? Então, vamos lá, vamos mais um pouquinho. Não há dúvida de que um grupo mediúnico constituído basicamente de jovens irá facilitar o entrosamento com os irmãos desencarnados em plena juventude, os quais se reconhecerão no seu elemento, diminuindo assim o nível de rejeição que muitos apresentam. Você vê? Então, é justamente o que eles estavam precisando, né? Diminuir a rejeição vibratória dos grupos com relação aos jovens. Porque se certo médium sente a presença de um jovem, às vezes com linguajar, ou com um modo ali, com pensamentos específicos de jovem, muitas vezes, inconscientemente, aquele adulto, aquele idoso, muitas vezes ele já rejeita a comunicação. Inconscientemente, eu digo, muitas vezes ele já rejeita. Já não há muita sintonia. Entendeu? Então, eles estavam tentando resolver esse problema, né? Consultarei nossos superiores e lhes darei o retorno. Acredito, porém, que a ideia será aprovada, né? Porque ele viu o tamanho do benefício que poderia ter. E aquilo que resolve problemas é o que eles gostam. Situações que resolvem. Porque sempre tem a turma do problema e tem a turma da solução, né? Então tem a turma que cria o problema e tem a turma que busca a solução, né? Então tudo aquilo que gera solução, os espíritos gostam, né? Ok?
Nossa sugestão teve o assentimento dos mentores. E a partir daquele dia iniciamos aquilo que se convencionou chamar de projeto exercício mediúnico, né? Então ele teve aprovação dos espíritos amigos e então eles começaram esse projeto, né? Por isso que o capítulo chama um projeto novo, né? Que é o projeto dessa reunião mediúnica que eles estavam começando. E aqui a gente vê também a importância de qualquer iniciativa boa que a gente queira fazer na Terra. Ela sempre tem a origem no plano espiritual. As boas iniciativas, elas não partem geralmente daqui, elas partem de lá para cá. Aqui a gente está vendo a origem de um grupo mediúnico, né? Então está vindo do plano espiritual para cá, né? Estudamos em profundidade o assunto. No além-túmulo, nada se faz sem prévia análise de todas as perspectivas, para evitar um fracasso nas atividades, né? Então, os espíritos são prudentes? São muito prudentes, mas eles não são um pé no freio o tempo todo. Eles são prudentes, cuidadosos, avaliam, planejam, analisam, refletem as possibilidades de êxito, de fracasso, né? Mas eles são também corajosos e são arrojados, né? Portanto, quando consideramos pronto um projeto novo, é sinal de que foram previstas todas as variáveis que poderiam ocorrer e prejudicar o tentame, né? Então, quando eles levam o projeto adiante, é porque eles já analisaram todas as possibilidades de acerto e de erro, vamos dizer assim, né? Naturalmente, estamos falando do plano espiritual. Os problemas do mundo material teriam que ser equacionados pelos próprios encarnados, com a nossa entusiasmada ajuda, claro, né? Então tem uma parte que era deles e uma parte que era nossa, que era da matéria, né? Eles não fariam por nós o que é o nosso dever. Eles fazem a parte deles e nos ajudam para que nós façamos a nossa, né? É evidente que não podemos ultrapassar nossa área de ação em respeito ao livre-arbítrio das pessoas. Assim, teríamos que deixar que tomassem suas próprias decisões. Quem iria participar, quem iria aceitar, né, participar desse projeto materialmente, né? Que dia, que hora, como fazer, isso aí era uma coisa dos encarnados resolverem. Com conhecimento doutrinário, né, com a casa espírita, aí é uma questão dos encarnados. Às vezes os espíritos preparam tudo no plano espiritual. E às vezes a própria casa espírita não permite. Às vezes é um projeto que os espíritos estão querendo trazer. Tá tudo preparadinho, mas às vezes a diretoria lá da casa espírita, não, porque não, não pode, não pode, não pode. Os espíritos queriam trazer. Era uma ideia que estava vindo para ajudar. Mas muitas vezes o pessoal muito rígido, muito mão no freio, muito, não, não pode, não pode. É o livre-arbítrio dos encarnados. É o livre-arbítrio dos encarnados. Por isso que aqui as coisas vão mais lentas, né? Até para as coisas boas, né? As coisas vão mais lentas, né? Principalmente, né? Ai, ai. Não é, pessoal? Então, essa parte é uma parte nossa. Não tem como transferir para eles, né? Dessa forma, escolhemos os elementos que estariam mais à altura de participar do projeto. Mateus não interferia, deixando que cuidássemos de tudo sozinhos. Quer dizer, os próprios jovens do plano espiritual foram planejando tudo, inclusive quem iria participar ou quem iria receber o convite para participar desse grupo. Isso tudo foi previsto, né? A Simone, aqui na Bélgica não há nenhuma flexibilidade. É, então, né? O centro espírita aí, né? É. O Ailton, já vi cada racha descabido na casa espírita, até com afastamento de muitos médiuns, né? É, eu também já vi muitas situações, né? Muitos problemas de grupo, problemas doutrinários, problemas diversos, né? Problemas de relacionamento, né? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas vamos lá, né? A gente tem que.
a sociedade espírita que a gente participou, né, quase que a vida toda, né, é, graças a Deus, embora muitas dificuldades em certos momentos, né, mas nos propiciou um aprendizado, uma oportunidade de experimentar, né, uma oportunidade de desenvolver potenciais que, né, graças a Deus, a gente teve uma oportunidade muito boa, né, durante todos esses anos aí, né. Hoje me permite estruturar uma nova casa espírita, já há 7 anos, né, Maria de Nazaré aqui em Campina Grande, com a bagagem que a gente trouxe, né, da vida toda aí no Maria de Nazaré em Rolândia, né. Então trouxe um aprendizado bom de coisas que funcionam e coisas que não funcionam, né. Deu para ver muita coisa. Certo? Vamos lá? Era o primeiro trabalho de um grupo nosso mesmo, né? Que eles é que idealizaram, eles que planejaram, eles que executaram, né? Semanalmente nos reunimos com ele, com Mateus, para dar notícias do projeto, que ainda estava no reino das ideias, né? Porque era apenas um projeto por enquanto, né? Estava nas ideias, ainda não estava no campo prático, né? As coisas se arrastavam meio devagar, porque os estudos eram realizados em horário de lazer, visto que tínhamos outras tarefas, cuja responsabilidade não poderíamos relegar a segundo plano, né? Porque eles continuaram trabalhando nas atividades normais, eles faziam esse projeto nos horários de folga deles, né? Isso é uma coisa considerável também, né? A Lucilene, né? Seria a falta de afinidade com o plano espiritual da casa, essa divergência de pensamentos? Então, aí que está, né? Muitas vezes você tem um grupo dentro da casa mais sintonizado com a espiritualidade amiga. E às vezes você tem pessoas ou até grupos dentro da casa que não estão muito bem sintonizados. Pelo contrário, às vezes começam até a ter uma sintonia mais com elementos obsessores que querem criar dificuldade dentro da casa, então começam a criar subgrupos e começa, né, às vezes uma visão muito crítica, muito agressiva, às vezes até desleal, né? Isso dentro de uma casa espírita, né? Dentro de um ambiente cristão, mas muitas vezes é sutil e a influência nociva, né, começa a encontrar em certas pessoas imprevidentes, invigilantes, começam a colocar pensamentos estranhos e atitudes estranhas e não condizentes com a doutrina e com a casa espírita mesmo, né? Então, às vezes, as divergências, elas partem daí. Muitas vezes você tem um grupo que está melhor sintonizado, você tem pessoas que começam a criar uma sintonia mais com fatores dissolventes, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes o centro passa por crises mesmo, devido à intromissão de agentes bem complicados, né? A Lucy, prepotência, orgulho, vontade de mandar, disputas de poder, e não exatamente disputa pelo trabalho, né? Pelo fazer, pelo ajudar, né? Muitas vezes a disputa não é essa, a disputa é da vaidade, do poder, né? Poder pelo poder. Então, muitas pessoas colocam as suas carências acima da vontade real de ajudar, né? De solucionar, né, de socorrer. Então começam a colocar suas carências, os seus desejos, os seus conflitos íntimos, começam a projetar sobre o grupo, né? Então aí começa o problema. O problema não é do espiritismo ou da casa espírita, o problema são das pessoas que começam a projetar os seus conflitos íntimos, né? E aí tem de tudo, né? Aí surgem de problemas os mais variados, né? É preciso muito cuidado, né? Muita vigilância, porque os espíritos infelizes criam muitas armadilhas mesmo, né? Então, né? E a gente precisa tomar cuidado com essas armadilhas, né? Após escolhermos o grupo que iria participar do projeto, submetendo à apreciação de Mateus, ele indagou: e quem será o dirigente encarnado? Em uníssono respondemos: o Alexandre, que no caso era eu, né?
Então, assim, mas para mim seria era uma coisa natural nessa época, e até para as pessoas da própria mocidade, porque eu assumia mais o trabalho ali, né? Eu e o Celso, a gente estava totalmente envolvido com a casa. Nessa época eu já era vice-presidente da casa, né? Eu já assumia coordenação de atividades, já tinha um monte de coisa que eu estava, né? Então, para mim, era até natural, né? Inclusive nessa época que surgiu essa ideia, né, da reunião mediúnica, eu comecei a pensar, puxa vida, né? A gente podia criar um grupo de jovens, né? Uma reunião mediúnica para jovens, né? Então, eu estava captando já essa ideia. E eu fui falar com meu pai a respeito do assunto, porque meu pai era o dirigente, era a pessoa mais influente ali dentro da casa espírita, e que podia dar um aval. Seria o Mateus nosso ali, seria meu pai, né? Então, eu fui colocar para ele e ele achou interessante. Mas também em função da confiança que ele tinha em mim. Então, por quê? Porque eu era uma pessoa que dava uma confiança para meu pai, para minha mãe, porque eles saíam para viajar e eu que continuava coordenando as atividades do centro, né? Eu que continuava fazendo as doutrinações e tal, né? Então ele tinha muita confiança, né? Ele sabia que era bastante sério, estudioso, né? Do espiritismo. Então ele não tinha preocupação com relação a isso, né? Então isso facilitou muito. Se fosse uma pessoa, se fosse uma pessoa meio descabeçada, se fosse uma pessoa, sabe, desleixada com relação à parte espiritual, certamente o meu pai não deixaria que se iniciasse esse grupo, né? Mas eu passava essa confiança para eles, né? Então, inclusive, com o tempo eu estruturei, né? Eu não tinha cursos na casa espírita, né? Foi eu que estruturei, chamei meu pai e minha mãe. Falei, escuta, vamos fazer o seguinte, a senhora dá um curso básico lá, o senhor dá um curso de mediunidade. Eu estruturei lá, conversei com ele, falei da importância da gente estruturou a parte de cursos. O pessoal do centro hoje, o pessoal que ficou no Maria, nem sabe da história muitas vezes das coisas que existem lá, né? Mas eu chamei eles e falei, olha, vamos fazer o seguinte, a senhora fica com o curso básico, o senhor fica com o estudo da mediunidade, vamos fazer uma, né? Para as pessoas que vão chegando na casa, vamos começar a estruturar os cursos e tal, né? Nessa época eu tinha 20 anos de idade, né? Então era bem sério, né? Por isso que os espíritos amigos, eles, para eles era natural e para mim também. Aí que eu falo com toda a tranquilidade para vocês, né? O orientador sorriu, considerando, vejo que não tem dúvidas a esse respeito, concordo. Pelas suas credenciais, conhecimento doutrinário, discernimento e qualidades morais, o jovem Alexandre me parece ser especialmente talhado para essa função. E veja bem, pessoal, aqui é a opinião deles, tá? Embora seja através da minha mãe, né, que foi dito isso, mas eu, inclusive, na época, antes de lançar um livro, a minha mãe ela foi trazendo os capítulos para que eu pudesse ler. O meu pai participou da correção e outras pessoas, né? E algumas pessoas já começaram a questionar, né? Inclusive apareceu meu nome no livro, né? Eu até falei para minha mãe, falei, mãe, eu acho que é melhor tirar o meu nome do livro. É melhor tirar, porque já está tendo resistência, já está tendo crítica já desde agora. Então é melhor tirar, acaba com isso aí, né? Aí ela submeteu ao César. Aí ela submeteu ao César. O que que ele achava, né? Aí ele colocou uma nota, que eles acabaram colocando no livro, uma nota de rodapé do autor espiritual, né? Limitei-me a relatar os fatos como se passaram no plano espiritual. Pode parecer ao leitor encarnado menos avisado que o nosso desejo fosse o de elogiar, entre aspas, e engrandecer o citado rapaz. Contudo, os espíritos do bem não têm favoritismo, nem usam de bajulação. Primam pela verdade e pela ordem, analisando tudo com lógica e bom senso.
Racionalmente, então, concluímos que para uma função tão espinhosa, de todos os candidatos a membros do grupo, o Alexandre era o que tinha mais condições para dirigir a reunião mediúnica. Ponto. Né? Então, essa aqui é a opinião deles. Você vê, nem minha mãe, ela submeteu ao César e o César disse o que ele queria. Ele foi contra tirar, né? Eu deixei por conta deles lá, eles que resolveram, né? E o César achou, né? Foi contrário. Hoje eu entendo o porquê. Hoje eu entendo o porquê. Passado já décadas aí, tem uns 30 anos esse livro. Hoje eu entendo o porquê dele ter mantido, né? Por vários fatores, até não vem ao caso aqui, né? Mas eu consigo entender o porquê, né? E até seria difícil, porque nessa história que o César narrou, a gente está tão presente ali que não teria jeito de tirar o meu nome ali, não teria jeito de maquiar a coisa, entendeu? Porque eu vou aparecer ainda em várias outras oportunidades aqui. Então não tem jeito, tá? A Vera Lúcia, para sentar em mesa para ser médium, é preciso fazer curso de médium? A princípio não. A princípio não é preciso fazer o curso. Entendeu? Aliás, os espíritos amigos nunca disseram que tem que fazer curso para ser médium. Aliás, eles são contra qualquer formalidade, né, que venha criar mais dificuldades do que resolver problemas, né? Tem pessoas que já chegam à casa espírita é, praticamente preparadas já. É diferente, inclusive, quem chega ao espiritismo hoje e quem chega há 10 anos atrás, 20 anos atrás. É muito diferente. E às vezes você pega uma pessoa que acabou de chegar e que está com a mediunidade aflorada, inclusive está dando comunicações já. Às vezes você começa a orientar a pessoa com algumas orientações que você está dando, a pessoa já começa a entender, já começa a se enquadrar, já começa a se equilibrar. Alice, mas não tem que fazer o curso? Pode fazer o curso. É bom que faça o curso. É bom que faça o curso básico, é bom que faça um curso mais aprofundado, é bom que faça um estudo da mediunidade. É bom, mas estudar, pessoal, a gente deve estudar a vida inteira. Tem muitas pessoas que fazem curso de mediunidade e saem tão despreparadas quanto antes. Então não é usar isso como uma pré-condição. Quem criou muito isso? Quem criou muito isso foram os grandes centros das grandes cidades. Porque é um fluxo de gente muito grande que vai chegando. Então eles sentiram necessidade de organizar muito bem a coisa, de colocar todo mundo dentro do mesmo, né, do mesmo fluxo ali para ter um mínimo de organização. Mas não é o melhor caminho para todos os centros do Brasil inteiro, do mundo inteiro, principalmente centros menores. Entendeu? Isso funciona muito bem para grandes centros que tem um fluxo de gente, lá, centenas de pessoas todos os dias lá, ou milhares de pessoas nas reuniões públicas lá, todos os dias. Tem um fluxo de gente enorme. Aí você tem que ter uma organização muito mais rígida, né? Mas não é a realidade da maioria dos centros Brasil afora. Então, quem criou muito essa coisa de sistematizar muito foi muito o pessoal de grandes centros, que acabaram impondo essa visão para todo mundo no movimento espírita. Só que não é o melhor para todo mundo. Alexandre, mas não deve ter cursos? Deve. Eu mesmo estruturei na Casa Espírita, né? Cursos, curso básico, as leis morais, curso, o ESG, tudo isso é muito válido. Mas a gente precisa também olhar o caso a caso, pessoal, isso que eu estou dizendo. É muito melhor olhar do caso a caso, principalmente nos centros menores, médios para pequenos, né? Olhar tratar o caso a caso é muito mais válido do que você querer tratar todo mundo do mesmo jeito. Entendeu? Isso dificulta muito a vida dos centros, tá? Mas isso é uma outra questão, uma questão paralela aí que com o tempo, né, a gente vai passando melhor para vocês, tá? Pessoal,
Vamos terminar? Falta um pouquinho ainda. Vamos terminar? Não falta muito, tá, pessoal? Vapt-vupt, tá? Todos os estudos são bons, todos os cursos são bons. A gente deve estudar a vida inteira, tá? Então, não estou falando mal dos cursos, não. Só que todo exagero em termos de sistematização, ele acaba sendo um problema. Acaba criando mais problema do que resolvendo, tá? É só isso que eu estou dizendo. É a gente ter um pouco mais de flexibilidade. Eu só ganhei. No começo eu era muito sistemático. No começo era muito sistemático. Qualquer coisinha que saía fora ali, eu já, oh, meu Deus do céu, não sei o quê. Esquentava a cabeça com qualquer coisa. Hoje não. A gente vai ficando mais seguro no que a gente faz, a gente vai entendendo melhor a necessidade da flexibilidade. Porque a gente precisa se apoiar na sistematização o tempo todo, né? Você sabe lidar com os vários fatores, então você vai sendo mais flexível, ok? Deixa eu ver aqui. Quando consideramos pronto o projeto, fomos apresentá-lo ao orientador. Satisfeito, ele recebeu os relatórios, cujo conteúdo leu rapidamente. Bem, parece que não esqueceram de nada. Está tudo em ordem. Passaremos para outra fase. Sim, de esclarecimento e convencimento dos irmãos encarnados. Exatamente. Quando pretendem dar sequência? O mais rápido possível, informou Eduardo. Estamos marcando uma reunião para o início da semana, o que nos dará tempo de organizar tudo e de preparar os integrantes individualmente, né? Então, eles aprontaram tudo, planejaram tudo. Agora tinha que passar para os encarnados. Aí que começa o maior problema, né? Que é devido às coisas que eu estou falando aqui. Esse é o maior problema, somos nós encarnados, né? O orientador, fitando a equipe com ternura e amizade, assentiu, entusiasmado. Vocês têm todo o meu apoio. Como o grupo, com, como um grupo tem mostrado maturidade, vontade de aprender, disciplina e desejo de ajudar o próximo. Mais do que o meu apoio, vocês têm a anuência de nossos maiores, inclusive de nossa mentora maior, Maria de Nazaré. Trocamos olhares perplexos, sem poder acreditar no que estávamos ouvindo. Porque o Mateus estava dizendo que mais do que o apoio dele e dos espíritos amigos superiores a ele, esse grupo tinha o apoio de Maria de Nazaré. Aí os jovens olharam, trocaram olhares perplexos, né? Sem poder acreditar no que estavam ouvindo, né? Maria de Nazaré, balbuciei, incrédulo. Sim, acreditam que algo aconteça aqui que não seja do conhecimento da doce e suave Mãe de Jesus? Né? Você vê, alguma coisa acontece, né? Nós estamos falando da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, a qual nós estamos ligados. Eu nunca deixei de estar, né? Desde 8, 9 anos de idade, quando o centro começou lá, começou em 78, a gente começou a participar. 79 começou a mocidade. De lá para cá, eu nunca me desliguei do centro, né? E nós somos ligados a Maria de Nazaré. Esse trabalho aqui de estudos, totalmente ligado a Maria de Nazaré, a Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nada acontece sem a vontade e o assentimento da doce e suave Mãe de Jesus. Entendeu? Não sabem que fazemos parte da sua coletividade, isto é, que Céu Azul está sob a sua proteção direta? Sim, mas a Mocidade Espírita Caibaixuta faz parte da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, que leva o nome augusto de nossa benfeitora e está ligada ao seu coração misericordioso. Inclusive, o nosso centro, Maria de Nazaré, sempre foi e continua sendo, aqui em Campina Grande, um trabalho muito forte na área do suicídio. Maria de Nazaré tem o Hospital de Maria no plano espiritual que atende os suicidas, aqueles que praticaram suicídio. Nós somos profundamente ligados a esse hospital. Memória de um Suicida, né? Que conta o Hospital de Maria, né? Conta todos os procedimentos que são feitos lá.
Nós sempre trabalhamos muito pela prevenção e pelo tratamento de espíritos suicidas. A prevenção do suicídio, né? A minha mãe tem um livro, né? Viver Sempre Vale a Pena, que é do Eduardo, que é especificamente prevenção e tratamento do suicídio, né? Tá? Então, só para vocês entenderem essa conexão grande que há, tá, pessoal? Assim como nós, essa casa espírita está vinculada ao mesmo grupo de entidades afins, entenderam? Sim, entendêramos, mas uma grande emoção nos assaltava o íntimo ao ouvir suas explicações, né? Quer dizer, o Mateus explicando ali ficou muito mais claro para eles, né? Naquele momento nos sentimos mais próximos daquela que é considerada a mãe de todos os necessitados, e pensamentos de gratidão afloraram em nossas mentes. Provavelmente por estarmos a falar no seu nome, um bem-estar indizível nos envolveu. Elevamos os corações em prece proferida por Mateus, com sentimento e humildade, expressando o que nos ia no íntimo. Conforme o orientador falava, percebemos que uma luminosidade diferente tomou conta do recinto. E quando finalizou, ó maravilha das maravilhas! Quer dizer, o Mateus estava orando, todos estavam orando, e aí, quando ele terminou de fazer a prece, eles perceberam o ambiente todo modificado, né? Vimos do alto descerem sobre nós flocos de luz azulados, semelhantes à neve translúcida, que ao tocar-nos delicadamente, se desfaziam como se assimiladas pelo organismo espiritual. Todos os presentes chorávamos de emoção. As bênçãos do alto caídas sobre nós se traduziram por pensamentos de otimismo, de confiança, de vitória. Mateus, tão sensibilizado quanto nós mesmos, encerrou a reunião, asseverando: possa o grupo ser digno das bênçãos que recebeu neste instante. Tiveram a confirmação de minhas palavras, e nossa mentora maior, através de seus celestes emissários, demonstrou o seu assentimento e sua bênção. Vamos em frente, certos de que com o amparo divino venceremos sempre. Aí só para terminar, né? Esse dia ficou indelevelmente gravado em nossas mais caras lembranças. E ainda hoje, passado alguns anos, é sempre com profunda emoção que nos recordamos daqueles momentos tão importantes em nossas vidas, né? Nesse momento aqui já se passaram mais de 30 anos, né? Então você vê que o Mateus orando, né? Todos orando ali, aí veio uma energia diferente. O próprio Mateus interpretou como sendo um assentimento de Maria, ó, confirmando as minhas palavras, né? Quer dizer, Maria, confirmando o que a gente está conversando aqui, lançou sobre nós, através dos seus emissários, né? As suas vibrações luminosas. É assim, muitas vezes quando a gente está falando a coisa que é correta, está conversando com alguém, a coisa para ajudar a pessoa, muito frequentemente você pode sentir, naquele momento, energias boas. Aí você sente um arrepio gostoso, uma energia boa, um envolvimento bom, confirmando aquilo que você está falando. Os espíritos usam muito isso. Às vezes você está falando uma coisa boa, você está bem inspirado, você fala, os espíritos enviam energias para você, como que confirmando, para você sentir o bem-estar associado a isso que você falou. Então, ó, uma energia diferente aqui para você perceber. A diferença de quando a coisa pesa, a gente está falando bobagem, né? E quando a coisa é elevada, você vai sentir uma energia diferente. Certo. Ok, pessoal. Então finalizamos, né? Hoje a gente atrasou um pouquinho aí, mas foi por um motivo justo, tá? Então vamos em frente, que a história vai ficando cada vez mais bonita e mais interessante, tá? Então a gente está começando a entrar agora numa fase mais interessante da história, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece também, agradecendo por essas energias que estamos também recebendo, pela emoção que nos toca a todos,
E acredito que todos estamos especialmente emocionados, porque também estamos tendo o assentimento da espiritualidade, o consentimento, a, estão nos dizendo espiritualmente, estamos com vocês. É isso mesmo que está no livro. Confiem, sigamos adiante, estudemos juntos, trabalhemos, auxiliemos, amparemos, nos desenvolvamos no bem. Vamos expandir o bem em nossas vidas. Vamos nos entregar mais à vivência do bem sem olharmos para trás. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Maria de Nazaré, nossa mãe tão querida, tão doce, tão presente nas nossas vidas. Obrigado, os espíritos amigos. Obrigado ao César por nos trazer notícias de momentos tão gratos ao nosso coração e ao dele e a de todos os participantes do livro. Obrigado, Mateus. Obrigado a todos aqueles que participaram desses momentos e que continuam sendo o nosso suporte, continuam sendo o nosso amparo, continuam sendo a nossa proteção, o nosso guia a nos guiar, o farol a nos guiar em meio às lutas de cada dia. Então, a nossa gratidão profunda, o nosso carinho, o nosso respeito a todos esses que nos ajudam. Obrigado por tudo, Senhor. Que possamos permanecer contigo, assim como estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos por hoje. Tá? Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho de vocês. E vamos em frente, né? Hoje à noite a gente não tem estudo, né? De quarta-feira a gente não tem estudo, mas aí amanhã a gente retorna. Amanhã talvez eu não consiga fazer o estudo, tá, pessoal? Porque eu vou ter que, né? Nós vamos tirar o gesso do Gabriel. Após os 15 dias iniciais aí, tem que ver, tem que rever a questão do gesso. Eu vou ter que viajar, talvez eu não chegue no horário hábil para fazer o estudo, tá? Então, qualquer coisa eu aviso para vocês, tá? Então amanhã fica aí meio suspenso ainda. É mais provável de eu não conseguir fazer o estudo. Mas aí na sexta-feira provavelmente a gente fará, tá? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.